Estamos de volta com os nossos destaques de hoje no Giro de Notícias. Olha só, feminicídio em São Paulo chama atenção pela maneira que o homem retirou a esposa do apartamento. Uma mulher é presa seminua suspeita de matar o noivo. O Instituto Butantan recebeu novas doses de vacinas contra a Covid, ainda brasileira, que foi para a NASA e sonha em ser astronauta. Feminicídio na zona leste de São Paulo. Um homem matou a esposa, que era professora, dentro do apartamento e utilizou um carrinho de compras para tirar o corpo de lá. Um vídeo gravado pelas câmeras de segurança mostraram exatamente o momento em que ele retira o corpo dentro de um saco plástico no carrinho de compras. Mais tarde, ele volta com um bebê do casal no colo. Segundo o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa, o dono da academia e ex-lutador profissional de artes marciais, Luiz Paulo Lima, foi preso depois de confessar ter atirado 4 vezes e matado a esposa, Elida Tuani. Uma mulher que era suspeita de matar o próprio noivo dentro de um quarto de motel no Distrito Federal foi identificada como Marcela Ellen e presa seminua, algumas horas depois do crime, ao tentar roubar uma Kombi escolar na cidade de Cocalzinho. A mulher é formada em Direito e tem 51 mil seguidores nas redes sociais. A Polícia Civil, ela revelou que é usuária de drogas e foi acompanhante de luxo antes do relacionamento. E a nova cepa do coronavírus faz um alerta sobre a imunização e novas doses de vacina são entregues. O Instituto Butantan entregou 1 milhão de doses da Coronavac, o Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, para vacinação de crianças de 3 e 4 anos. E o programa de treinamento da NASA acabou de selecionar uma brasileira estudante de Astrofísica e Biologia do Rio Grande do Sul para participar de um programa de treinamento para astronautas, o Advanced Space Academy, nos Estados Unidos. Além dela, participaram outras 14 pessoas. Tenho 2 sonhos, que um é mais fácil de atingir que o outro, mas não tem problema. É que eu pretendo ser uma grande cientista. Não importa se é na NASA, se é numa instituição no Brasil, se é uma instituição na Europa, não importa. Eu quero ser uma grande cientista e na área da astrofísica e da astrobiologia. E meu outro sonho é de um dia me tornar astronauta. Passageiros do ramal Santa Cruz, da Supervia, no Rio, tentaram quebrar a cabine do maquinista da estação Deodoro, na manhã de hoje. A manifestação começou por volta das 8 horas, depois de um trem sofrer uma pane e afetar o funcionamento de todo o ramal. Imagens mostram o momento em que homens usam pedaços de madeira encontrados nos trilhos do trem para tentar quebrar a porta da cabine. A Supervia afirma que o maquinista havia saído pouco antes e passa bem. Poucos minutos depois, outros manifestantes conseguem colocar fogo dentro do vagão. As chamas foram apagadas por funcionários da empresa. Tudo começou em Quintino, quando uma pane fez um trem enguiçar e os passageiros tiveram que descer dos trilhos e andar até a plataforma. Lá, um protesto chegou a começar, mas não foi adiante. De acordo com passageiros, a Supervia forneceu um vale-restituição para os usuários que foram prejudicados com a suspensão. A manifestação era contra o atraso nas viagens do ramal Santa Cruz. O índice de preços ao consumidor amplo, a inflação oficial no país, fechou outubro em 0,59%, em 3 meses consecutivos de deflação. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O comentarista de economia Marcelo Guedes explica o que esperar nos próximos meses. Olá, senhores. Muito boa noite. Após os meses de julho, agosto e setembro de deflação, outubro registra inflação. Tivemos uma inflação de 0,59% nesse mês de outubro. E o que é que chama atenção? Qual o consenso de mercado em relação a esse resultado? A questão é que esperávamos uma inflação na ordem de 0,46%. Ela veio acima das expectativas. E quando a gente olha os grupos que puxaram essa inflação para cima, a gente percebe que o grupo alimentos, ele acabou contribuindo forte com essa alta. A batata inglesa, a cebola, o tomate, esses produtos juntos tiveram alta na ordem de 16% na média. Na contramão dos alimentos, o leite longa-vida teve deflação na ordem de 6%. Do grupo de transportes, o vilão foi as passagens aéreas. Subiram em ordem de 27%. Isso trouxeram uma pressão inflacionária para esse mês de outubro.
A questão agora a pergunta que todo mundo quer saber. E o mês de novembro? O que esperar para o final do ano? O Boletim Focus, ele continua com a sua previsão de inflação com uma ligeiríssima alta, ainda programando 5,71% para esse ano de 2022. Dentro das expectativas, continuamos num viés de baixa. Quando a gente compara o ano de 2021, que foi muito mais pressão, para o mês de novembro, aguarda-se uma inflação na ordem de 0,5%, 0,5%, que isso será um fator decisório para o Banco Central brasileiro decidir o futuro da taxa Selic no Brasil. Se ela continua na tendência de expectativa de baixo para o ano que vem ou não. Ficamos por aqui, senhores. Muito obrigado e até a próxima semana. E um dia que o Brasil acordou sem um sorriso. Roberto Guilherme, o ator que interpretava o marcante e irreverente Sargento Pincel dos Trapalhões, morreu aos 84 anos no Rio de Janeiro. O artista, que também era dublador, estava internado na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela família do artista e também por Lívia Aragão, mulher do também ator Renato Aragão. Roberto, mais conhecido como Pinça, como era carinhosamente chamado, já lutava contra um câncer há alguns anos. A dupla Roberto e Renato, ou Sargento Pincel e Soldado 49, interpretado por Renato Aragão, era esperado pelo público que chorava de rir nas cenas. A careca virou sua marca registrada e surgiu no programa. Pode parar. Pode parar! Eu cumpri a minha parte da aposta. Eu perdi, raspei a cabeça. Renato Aragão lamentou a morte do amigo e disse que o céu ficou ainda mais alegre. E ele era sargento mesmo, já deu 100 e tantos saltos de paraquedas. Isso, depois virou ator, ficou alegrando a todo mundo. E hoje eu não sei como falar desse meu amigo, muito doce, que nós perdemos aqui. Muito bem, mas o céu vai ficar mais alegre. Um beijo. O artista foi batizado como Eduardo Guilherme Nunes da Silva. Nasceu em Ladário, Corumbá, Mato Grosso, mas trocou para o nome artístico Roberto em homenagem ao cantor Roberto Carlos. A história na TV começou quando ainda estava no Exército. À época, ele escreveu uma peça de teatro amador e um dos atores faltou. No caso, Guilherme substituiu. Um produtor viu a peça, convidou ele para trabalhar na TV do Rio. Em 63, o ator foi para a TV Excelsior, onde conheceu Aragão, o Didi. Depois foi para a TV Tupi e, finalmente, para a TV Globo, onde participou de programas como Vivo Gordo e Balança Mas Não Cai. Mas foi mesmo no retorno dos Trapalhões que ficou na memória do público. O que eu possuí, materialmente possuo na vida, eu agradeço a este programa e a equipe da qual eu tenho o orgulho de ter participado, que foi uma família. Aragão, Dedé, Mussum e Zacaria. E o Sargento Pincel, que sou eu, Roberto Guilherme. Tive muito prazer, muito orgulho, porque, olha, foi uma coisa muito impressionante. A família Os Trapalhões parava o Brasil. E acompanhe depois do intervalo. Talibãs proíbem acesso de mulheres aos parques do Afeganistão. E uma homenagem ao maior contador de histórias e causos do Brasil, Rolando Boldrin, morto ontem aos 86 anos. O RB Notícias volta daqui a pouquinho. Até já.